nós estamos aqui para fazer um videozinho para vocês, para ajudar aí, para quem está começando aí na cirurgia 1, né? Hoje eu vou falar dos instrumentais que vocês compraram, o nome e para que serve. Isso tem a finalidade de atender o testezinho que vocês vão fazer aí, facilitar o estudo de vocês, ok? Então vamos lá. Muito bem, galera, olha só, esse aqui é o primeiro instrumental que a gente vai falar. Esse aqui é a cânula de Frazier, né? Essa cânula, ela é feita para aspiração. Nós vamos usar durante os processos cirúrgicos e ela vem com esse desentupidorzinho aqui. Então, se no meio do processo cirúrgico entupir ou acontecer alguma coisa, algum coágulo ou um fragmento de dente entrar, você pode desentupir a sua cânula com esse desentupidorzinho aqui, tá? Isso aqui vai conectar naquela mangueira de silicone que vocês têm, ok? Muito bem, então esse aqui é cânula de Frazier. O objetivo dela é fazer aspiração. Esse outro instrumental que está aqui é um afastador. É um afastador para o lábio, para a bochecha, né? Isso aqui é um afastador de Minnesota, ok? O objetivo dele, a utilização do afastador, é afastar os tecidos para a gente poder trabalhar dentro da boca, ok? Memorizaram bem a forma aí? O próximo instrumental é um cabo de bisturi. Esse é um cabo de bisturi número 3. Existem muitos tipos de cabo de bisturi, existem bisturis até descartáveis. Esse aqui, por um acaso, é um cabo que a gente reutiliza, né? Um cabo número 3 para as lâminas de bisturi. A função dele é portar as lâminas de bisturi para a gente poder fazer as incisões. O próximo instrumental é um descolador. Esse é o descolador de Mold. Existem muitos outros tipos de descoladores, mas o que a gente usa aqui na disciplina é o descolador de Mold. Ele é feito para a gente descolar a gengiva, descolar retalhos de uma forma geral, retalhos mucogengivais, e especialmente para fazer a sindesmotomia do dente ou do elemento que for extraído. Na sequência, nós temos aqui uma pinça. A pinça de Allis é uma pinça que tem uns dentinhos, né? Ela é uma pinça que prende tecidos e a gente usa aqui na disciplina, além de prender os tecidos, a gente usa essa pinça para dobrar uma gaze e fazer a antisepsia das áreas, né? A gente usa aqui ou uma solução de álcool, um iodo, ou usa um sabão de clorexidina. Dobra um quadradinho de gás, molha nessa solução e esfrega, né, na área onde você quer fazer a sua antisepsia. Então essa aqui é a pinça de Allis. É uma pinça que tem uns dentinhos na ponta, tá? Ela é uma pinça de Allis. Vamos passar agora para as alavancas. Nós vamos ter aqui várias alavancas. A primeira alavanca, esse conjunto aqui de 3 alavancas que vocês estão vendo aqui, são as alavancas Selden, né? Nós temos uma reta e 2 anguladas, uma direita e uma esquerda. Reparem aqui que elas ficam assim ou assim, né? São a reta e as anguladas. O objetivo da alavanca é deslocar as raízes ou luxar os dentes, ok? Então essa aqui é uma alavanca reta de Selden, essa aqui são alavancas curvas de Selden. Também são conhecidas como bandeirinhas, né? Isso aí também funciona bem. Essas alavancas são muito úteis quando a gente já fez a divisão das raízes e vai remover raiz a raiz. Um molar inferior, por exemplo, com 2 raízes, elas são muito úteis para a gente fazer a remoção dessas raízes. Essa última alavanca que está aqui é uma alavanca Apexo, né? É uma alavanca que a gente usa, ela tem uns dentinhos aqui, umas serrinhas, é muito útil para os terceiros molares.
normalmente nos terceiros molares, para dentes muito inclinados, e ela faz um trabalho muito bom de deslocamento do dente, ok? Então o nome dessa alavanca que está aqui é Apexo. Nós temos agora outra pinça. Essa pinça que está aqui, ela é diferente do porta-agulha. Vamos entender a diferença entre uma pinça e um porta-agulha. Essa é a pinça, esse é o porta-agulha. Qual é a diferença básica entre os dois? Para começar, na pinça, a parte ativa ela é mais longa do que no porta-agulha. A segunda diferença é que na pinça, a parte ativa é bem mais fina do que no porta-agulha. E a razão é a seguinte: as pinças foram idealizadas para a gente prender tecidos. E os porta-agulhas foram idealizados para prender a agulha que a gente faz a sutura. Então, existe uma diferença bem significativa de tamanho, né, de comprimento e de espessura da ponta ativa. Então, apesar de ter um aspecto parecido nos cabos, né, as pontas ativas são bem diferentes. As pinças a gente tem retas e curvas. Eu estou segurando aqui uma curva, ok? Os porta-agulhas usualmente são sempre retos. Existem alguns porta-agulhas especiais que têm alguma curvatura, mas o usual, o que a gente encontra com frequência, são os porta-agulhas retos, ok? Então, lembrem bem disso. Esse aqui é o porta-agulha, essa aqui é uma pinça. O nome dessa pinça aqui é pinça de Halsted, ou pinça mosquito. E esse aqui é um porta-agulha de maio, ok? Vamos continuar com as nossas pinças aqui. Vou mostrar duas pinças aqui. São duas pinças dente de rato. Essa aqui é uma pinça dente de rato normal, comum, e essa aqui é uma pinça dente de rato de Addison. Todas elas têm a versão também sem o dente de rato. Tanto a pinça comum aqui quanto a Addison tem a versão sem o dente de rato. Então, como é que eu vou chamar? Vai ser pinça Addison de dissecção e pinça Addison dente de rato. Essa aqui é pinça dente de rato e a companheirinha dessa que está aqui é a pinça de dissecção. Então, uma tem dente de rato e a outra não tem dente de rato, e é assim que a gente chama, ok? A menorzinha e mais delicada é a que vocês vão usar com mais frequência e é chamada de pinça Addison. Vamos para mais uma pinça. Essa pinça aqui, que tem uma ponta bem afiada, ela é uma pinça para a gente prender campos, né? A gente pode prender o campo na gola do sujeito, a gente pode passar uma mangueira por aqui e ficar fixada no campo. O nome dessa pinça aqui é Bacaus. As pinças de Bacaus, elas foram idealizadas exatamente para perfurar o campo que a gente está usando e prender coisas nela, né? Você pode prender o próprio campo, pode prender mangueiras, pode prender instrumentos com essa pinça. Elas existem de vários tamanhos. Eu tenho aqui uma pequena e uma média, ok? Mas a função da pinça de Bacaus é prender campos. Vamos para as tesouras, né? Eu tenho vários tipos de tesouras aqui. Essa primeira tesoura aqui é uma tesoura curva e essa segunda aqui é uma tesoura reta. Essa tesoura aqui tem a ponta romba, é a ponta arredondada. Essa aqui tem uma ponta fina. Perceberam? O nome dessa tesoura aqui é Metzenbaum. Essa aqui também, só que uma é de ponta romba e curva e a outra é de ponta fina e reta, ok? Essa tesourinha que está aqui é uma tesourinha delicada, né? O nome dela é tesoura de íris. Ela também tem a versão reta e tem a versão curva. Eu estou aqui com a versão curva, ok? A finalidade das tesouras, de uma forma geral, vai ser cortar alguma coisa. Pode ser cortar o fio, pode ser cortar os tecidos, né? Fazer uma dissecção romba, vocês vão ver isso na aula de técnica cirúrgica. A gente pode colocar no meio de um tecido, abrindo e fazendo uma dissecção romba, né? Uma divunção dos tecidos. Então, o objetivo das tesouras pode ser uma divunção romba
uma disfunção aguda, quando a ponta é reta, ou cortar tecidos, fios e outras coisas que precisem durante a cirurgia. Chegamos agora às curetas, né? Essa aqui eu tenho 3 exemplos do mesmo tipo de cureta. Essa aqui são as curetas de Lucas, né? Eu tenho curetas com a ponta bem larga, né? Uma ponta média e uma ponta fina. Vai variar o tipo de alvéolo que eu vou usar. Por exemplo, se eu tiver um molar com as raízes fusionadas, né, eu vou precisar de uma cureta mais ampla para poder fazer a curetagem do alvéolo. Se os dentes começam a diminuir de tamanho, um premolar ou um incisivo central inferior, já preciso de curetas mais delicadas. Então, por conta disso, o nome desse instrumental aqui é cureta de Lucas e o objetivo dele é fazer curetagem de alvéolos. Esse instrumento que está aqui é uma lima de osso, é uma lima para osso. As limas são utilizadas para regularização dos alvéolos. Toda vez que eu faço uma extração múltipla, eu posso deixar pontas de osso, né, entre um dente e outro que foi extraído, ficam os septos dentários. Então, essas pontas que ficam podem prejudicar a cicatrização e acabam danificando, né, de alguma forma o processo reparador fica espetando a gengiva e o paciente fica com dor pós-operatória. Então a gente utiliza esse tipo de lima para arredondar essas pontas que ficam, bem como esse outro instrumento que está aqui, que se chama pinça-goiva ou alveolótomo, né? Aqui eu corto ele, né? Eu vou tirando de pedacinho em pedacinho e depois dou um acabamento com a lima nas pontas que eu possivelmente senti com a minha luva no alvéolo. Então o nome desse instrumento é lima para osso, o nome desse instrumento que está aqui é alveolótomo ou pinça-goiva. E os dois são utilizados para regularização de rebordos e alvéolos, ok? Muito bem, então finalmente nós vamos chegar nos fórceps, né? Os fórceps, eles são utilizados, eles são planejados de uma forma a facilitar a apreensão do dente. Por exemplo, esse tipo de fórceps aqui, ele é bem retinho. O número dele é 101 e ele foi idealizado para os dentes de canino a canino. Esse fórceps que está aqui tem um similar a ele, que é o 150. Perceberam a diferença de tamanhos? O 150 ele foi idealizado para premolares e molares e dentes unirradiculares, ou seja, de premolar a premolar na arcada superior é o que a gente usa esses dois tipos de fórceps aí. A função dele, né, é sempre pegar dentes unirradiculares. Por isso, o batente aqui, o mordedor do fórceps, tem uma concavidade de cada lado e ele se adapta ao entorno das raízes, da mesma forma de cá. A diferença entre um e outro são tamanhos, né? Esse aqui é mais delicado que o 150, pressupondo que a gente tenha dentes de volumes de raiz diferentes. Ainda para os dentes de cima, a gente tem o 18R de right, direita, e o 18L de left, esquerda, né? Isso quer dizer que o batente aqui do fórceps, o mordedor do fórceps, vai ter, os molares superiores têm 3 raízes, 2 pela vestibular e uma pela palatina. Então, o do lado direito, ó, fica do lado direito do paciente. Então esse aqui, quando eu posicionar meu fórceps, já indica que esse é um fórceps que vai extrair um molar, porque ele encaixa entre as raízes vestibulares e pega na raiz palatina. Perceberam? Então esse aqui é o 18R para molares superiores do lado direito. O 18L é idêntico, só que aquela parte que tem a apreensão das raízes vestibulares é do lado oposto.
Então o 18L vai ser de left, lado esquerdo, e a gente usa da mesma forma no lado esquerdo, ok? Muito bem. Ainda para dentes superiores, existe o fórceps para raízes, que é o 65. Então ele em forma de baioneta, exatamente para facilitar a penetração nos dentes mais posteriores, né? A gente consegue ter um acesso lá no segundo molar com mais facilidade, por causa dessa curva que ele apresenta. E ele foi idealizado ser fininho assim, que nós estamos pegando uma raiz de cada vez. Então esse aqui é o mordedor do fórceps, né? Ele pega uma raiz de cada vez, é diferente do fórceps que extrai o molar inteiro, que vai ter duas raízes na vestibular e uma pela palatina. Aqui, quando a gente faz a odontosecção, a gente usa esse tipo de fórceps aqui. Ou a gente já tem as raízes separadas por algum processo carioso, ou já está há muito tempo por lá, ok? Então agora nós vamos passar para os dentes inferiores. Nos dentes inferiores de pré-molar a premolar, nós vamos usar o fórceps 151. Ele tem uma forma de 90 graus, o mordedor é de raízes com uma raiz só, né? De dentes com uma raiz só. Então é aquela concavidade de um lado e a concavidade do outro. Diferente dos molares que tem coroa, olha só. Assim como o superior, que tem de um lado só, os dentes inferiores têm duas raízes, uma mesial e uma distal. Então é justo que a gente tenha a apreensão do fórceps com o mordedor entre as raízes. Olha, eu tenho a primeira raiz, a mesial, o intervalo entre as raízes e a raiz distal dos dois lados. Então esse aqui é o 17, esse aqui é o 150. A diferença básica dos dois não é a angulação, é a mordedura do fórceps, ok? O fórceps número 23, que é esse que está aqui, ele é para quando já não temos uma coroa íntegra, mas temos as raízes, a furca ainda tá íntegra. Então isso que está aqui pega entre as raízes, né, no meio das raízes, e desloca o dente, né? A gente já não tem a coroa, mas ainda tem as raízes com a furca íntegra, então ele entra entre as raízes, então ele é pontudinho. Esse número 23, ele também é conhecido como 16, é idêntico, só muda a curvatura que tem aqui, e pode ser também conhecido como chifre de vaca. São as três nomenclaturas que a gente tem desse fóssil. Então ele é utilizado em dentes sem coroa, mas com a furca íntegra. E finalmente nós temos o fórceps número 69, que é utilizado para raízes que já foram separadas através de odontosecção, ou já foram separadas não tem a furca íntegra, né? Já foram separadas por processos cariosos, para remover raiz por raiz. Então o fórceps 69, ele é utilizado para remoção das raízes individualmente, todas elas na arcada inferior. E eu espero que tenha sido útil para vocês estudarem aí para o nosso testezinho. Não esqueçam de deixar a dúvida, fazer chegar até mim as dúvidas que vocês tiverem a respeito de qualquer coisa da odontologia. O que eu não souber, eu vou correr atrás e eu vou colocar para vocês. Se vocês gostaram, dê um like, assistam no YouTube direto, que é para poder contar os nossos votos direitinho, e até a próxima.